Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão 014, um podcast para dar voz à sua marca. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito especial que vem aí se destacando no seu meio. Eu quero saber um pouquinho mais da história dela e eu vou contar para vocês que nós temos uma conexão aí a mais que durante o vídeo eu vou falando. Então, não perca a nossa conversa, que vai ser uma conversa muito interessante. Para quem não me conhece, eu sou a Selma de Paula, eu sou especialista em novos negócios, eu sou empreendedora aqui na cidade de Bauru e o meu desejo é dar voz a todas as marcas, fazer com que as pessoas conheçam o seu propósito, o seu negócio, para que você alcance mais clientes e, com certeza, dê mais destaque aí ao seu negócio. Vamos falar aqui com a Juliana Antero. A Ju faz uns 20 anos, mais ou menos, que a gente não se vê. E eu quero saber um pouquinho sobre todo esse tempo que a gente não se viu. Eu quero saber tudo, Ju. E tem história, hein? Tudo bem? Tudo Seja bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada por aceitar o convite. É um prazer estar aqui. Eu tenho certeza, como a gente acabou de falar, Jesus ele não une pessoas e sim propósito. Verdade. Então, eu acredito que há um propósito em todas as coisas debaixo do céu para que a gente possa estar falando das nossas vidas, falando da nossa empresa, da nossa conexão e atrair mais pessoas, atrair... Como que a gente pode dizer, momentos e levar experiências, né, daquilo que a gente já passou em toda a vida. É verdade. E a gente está falando isso porque antes de começar a gente estava comentando aí, fazendo nossas contas de quanto tempo que a gente não se vê. Deu aí mais ou menos 18 anos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E a Ju, eu conheci ela assim que eu cheguei em Bauru, mudei para Bauru, eu era de São Paulo, morava em São Paulo e vim morar em Bauru. E nesses primeiros dias, a Ju foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Bauru. E foi uma pessoa muito importante na época, porque a gente passava por uma situação bem parecida na época e a gente se conectou. Né? Ela trabalhava numa empresa perto da onde eu trabalhava e a gente se conectou. Uhum. E a Ju me convidou para um aniversário dela, que foi feito aqui em Bauru, numa casa antiga, que quem é das antigas vai lembrar. A VIP era uma casa de forró universitário e a gente amava aquele lugar. E ela me chamou, eu nunca tinha ido, não conhecia ninguém, e por conhecer ela, eu fui a esse aniversário. E lá, Deus me presenteou com o grande amor da minha vida, que eu conheci o Carlos lá nessa festa, e de lá para cá a gente não se desgrudou mais. Por que eu estou falando isso? Eu acredito muito nessas conexões que a Ju falou. Naquela festa, depois daquela festa, nós perdemos o contato. Eu e a Ju, a gente não se viu mais e passaram-se todos esses anos. E algumas semanas atrás, eu fazendo captação para o programa, o perfil dela foi sugerido ali na minha rede social. E aí eu a reconheci. Mandei mensagem para ela, pensando que ela não ia lembrar de mim de tanto tempo que faz. Sim. E ela se lembrou, e aqui nós estamos, para ela me contar essa história linda dela que foi feita aí com relação à vida profissional. Então, assim, é uma conexão mesmo, né? Com certeza. Por conta daquele aniversário, eu conheci meu marido, nós nos casamos. Tenho a Marina hoje, que é o amor da minha vida, o maior presente de Deus. Então, assim, ela tem um significado muito grande na minha história. E eu estou muito feliz de estar aqui conversando com ela. O prazer é meu, a imensa alegria de saber que, às vezes, Jesus ele nos usa sem nem menos a gente perceber. Né? Ali, eu tenho certeza que foi um canal para que você conhecesse seu esposo, eu fui direcionada para aquilo. E cumpri o meu papel naquele momento. E hoje a gente retorna para entender, né? Trazer um entendimento. E da mesma forma que você voltou para a minha vida, me trazendo uma outra etapa. Porque, até como você estava falando, quando você viu lá que teve a sugestão do meu Instagram, e eu estava... Acho que foi quando a gente estava fazendo a sessão de fotos, algumas coisas que a gente estava fazendo para o salão. E naquele período... Eu estava justamente falando com Deus. Deus, abre as portas do sobrenatural esse ano, para que as coisas sejam diferentes. Eu já tenho um salão aí há quase, mais ou menos, uns 15 anos, ou um pouco mais. E a gente precisa sempre estar inovando, pensando naquilo diferente, né, que a gente tem que fazer. E esse ano eu decidi fazer uma sessão de fotos com as meninas que estavam lá, né, para a gente divulgar e trabalhar.
E aí, eu orando e falando, Espírito Santo, eu quero algo diferente, quero alcançar pessoas diferentes. E, de repente, você entrou em contato comigo. Olha, até me arrepiei. E numa fase que eu, particularmente, estava, assim, entristecida comigo mesmo. Né? Poxa, de quem era eu, o que eu era capaz de fazer, o que... Porque é muito fácil as pessoas de fora olhar pra gente, né? Sim. E aí, quando você precisa ser confrontada de quem é você, de voltar ao propósito que Cristo nos colocou, a gente começa a entrar em confronto. É verdade. Né? Porque Jesus ele veio para nos trazer ao centro, que é da vontade dele, né? Do querer dele. E nesse período a gente passa, assim, às vezes por desvios caminhos e tá ali, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E quando a gente volta e fala, não, Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer para mim? Eu quero cumprir o teu propósito. Sim. As coisas, de repente, começam a acontecer. É verdade. Não é? Que a palavra dele diz que as bênçãos do Senhor nos alcançará. Então, a gente não precisa nem correr atrás de muitas coisas, né? Ju, e aí você me encontrou. Ju, e eu tô tão arrepiada aqui, o Wellington sabe disso, porque assim, eu falo que Deus não faz nada errado. Ele conecta os assuntos, as pessoas, para falar aquilo que a gente tem que ouvir. E você falando isso, assim, me deixa muito feliz, assim, de saber que Deus está ouvindo as nossas orações e Ele não perdeu o seu poder. Sim. Ele está ali para responder. Em todo né? tempo. Em né? todo tempo. Então, você, sim, ó, me deixou muito feliz mesmo. Já estava por te reencontrar. E agora a gente conversando, assim, é confirmação de tudo que vem acontecendo. Amém. Mas vamos falar, então, um pouquinho sobre o seu negócio, tá? Vamos. A gente perdeu o contato, então eu não acompanhei esse início aí da sua carreira, né? Vi que você começou bem novinha. Sim. Né? Ganhou material da sua mãe, se eu não me engano. Isso. Conta um pouquinho para mim sobre isso. A minha mãe já fazia a unha da família em casa, né? Como assim, quase todas as famílias brasileiras têm esse costume, né? Verdade. De estar ali no autocuidado. E aí, como ela fazia da gente no final de semana, ela vinha para fazer a minha, mas eu sempre fui muito criteriosa, muito perfeccionista. E falava, mãe, não tá bom assim, mãe, não tá bom assim. Aí um dia ela se cansou e falou, menina, chega, vou dar pra você vai se virar e você vai aprender. E eu me lembro exatamente que era uma maleta daquelas, tipo que a gente carrega ferramentas, né? Sim. Ela me deu uma maleta daquela com alguns utensílios de alicate. E eu comecei a treinar em mim mesmo, vendo ela fazer. E comecei a atender os meus primeiros clientes ali no bairro, na região. E a situação... Eu me vi apaixonada por unha, né? E foi crescendo de uma tal maneira que de quinta, sexta e sábado eu ia até os lugares, né? Vamos supor, uma casa de uma tal pessoa, que era o nosso ponto de encontro, e as outras clientes iam até ali. E assim eu ingressei, né, nessa área da beleza, que é tão encantadora para mim. É verdade. Muita gente começa assim, né? Sim. Muita gente começa com unha ou cabelo indo na casa das pessoas, exatamente. Né? E aí, depois desse período, fazendo atendimento a domicílio, eu comecei a fazer atendimento no salão, que foi a época quando a gente se conheceu. E ali eu entrei naquele salão para ser uma manicure, né? Mas a dona do salão enxergou algo em mim que eu mesmo não enxergava. E ela falou, não, Juliana, eu quero você em tal função. E aí passava um tempo, não, Juliana, eu quero você em tal função. E assim, eu também, por ser muito curiosa, muito querer aprender, cada hora eu estava num cantinho, fazendo ou unha, ou cabelo, ou depilação, ou maquiagem, e fui pegando um pouquinho de cada. E me aprofundando, ficando apaixonada, né, por essa profissão. Quanto tempo você ficou lá, Jo, nesse salão que a gente se conheceu? Eu acho que eu fiquei uns dois anos, mais ou menos, que foi o período. Aí, entre ficar lá, passei um período que a gente tinha, porque era autônoma, né? Uhum. Então, naquela época, muito nova, 19 anos, né? 18 anos, a gente tem aquela preocupação de ter um registro em carteira, né? Sim. Que é isso que os pais vão nos ensinando, né? Porque a gente não tinha tanto essa credibilidade de ser autônoma como manicure, né? Achava que ser manicure era uma forma de ganhar dinheiro porque você não está trabalhando, porque você não estudou, ou algo do tipo. De fazer um extra, ou algo do tipo, né?
Então, eu lembro que eu fiquei um período e depois eu fui trabalhar no comércio, fui trabalhar numa loja e passei uns períodos trabalhando como promotora, enfim. Fui trabalhar numa loja de fotos. Certo. Sabe aquela época que a gente fazia aqueles books? Books, tá. Uhum. E eu fui fazer um book naquele lugar. E aí, terminando as fotos, né, eu cheguei para a proprietária do local e falei assim, a sua maquiadora não é boa. E eu não gostei da maquiagem dela e eu sou melhor do que ela. E se você me contratar, as fotos vão ficar muito melhor e você vai vender muito melhor do que você do que você estava vendendo. E deu certo, porque ela me contratou e eu trabalhei lá durante 2 anos também, né, nessa transição. Mas continuava trabalhando na área de beleza, porque eu estava ali trabalhando de maquiadora. Certo. Mesmo que tinha na parte de vendas, né? Porque a gente finalizava depois a venda do álbum. Mas eu era ali a maquiadora do local e passei por continuava nessa área de beleza, fazia meus bicos, né? Certo. Final de semana, fazia uns atendimentos. Até que um ponto eu saí, né, teve uma situação, aí voltei de novo para trabalhar em salão. E fiquei nesse período, larga e volta, vai e volta, até realmente decidir o ponto, não, agora vai ter o meu, vou trabalhar para mim. Mas aí, ainda nesse período, passava por transições de altos e baixos, né, que a gente costuma dizer. Sim. E aí, devido a uma situação que eu vivia num relacionamento, né, de muitos anos, mas sem perceber que para mim era um relacionamento que estava acabando comigo, né? Com um relacionamento abusivo, de umas situações... Porque a gente também, muito nova, não tinha... Há um tempo atrás, não se falava tanto de relacionamento abusivo como se fala hoje. Exato. Não nos trazia entendimento, né? A gente não tinha essa visão, né? A gente achava aquilo normal. Que era normal, né? Uns ciúmes de uma roupa, uns ciúmes de batom, uns ciúmes até do seu jeito de falar. Verdade. Então, eu vivia prisioneira nessa situação. Porque eu não podia passar um batom, eu não podia passar um lápis, um esmalte vermelho. E então, aquilo me trazia... Falava, não, ele está certo, eu preciso continuar, eu vou viver. E a gente ia se submetendo, né, àquelas situações. Até que chegou um ano onde nós decidimos colocar um ponto final. Eu decidi colocar um ponto final nessa história. E nos separamos. Eu já estava casada, casei com ele na igreja, tudo bonitinho. E aí foi quando ele decidiu sair de casa, né, se separar. E aí eu falei, olha, para Jesus, falei, Deus, se há um propósito com o Senhor na minha vida, agora o Senhor precisa fazer alguma coisa, porque eu não quero mais saber. Vou curtir a vida, vou curtir o mundão. Esse era o seu pensamento, né? Esse era o meu pensamento, né? E eu me lembro exatamente, assim, das situações que a gente passava naquela época, né? Hoje eu consigo enxergar dessa forma a pessoa que eu vivia, né, naquela época, que diminuía quem eu era, né? Tinha vergonha em si por eu ser uma simples manicure para ele, né? Sim. Na época, quando a gente estava nesse relacionamento, eu comecei a namorar ele, eu tinha 14 para 15 anos, né? Então, ele era o meu alicerce, né? Aquela pessoa que eu imaginava com que eu casaria. Tanto que eu me casei com ele com 18 anos, né? Todo mundo falava, você é maluca, você vai casar tão cedo, né? Para que essa necessidade de casamento? Mas porque a gente está vivendo o auge das emoções e quer se entregar né? E não escuta ninguém, nada e ninguém. Aquela ilusão do príncipe encantado, exatamente. Né? E não percebi que, ao me conectar com ele, eu estava me desconectando, me desligando, né? Sim. Porque eu fui me perdendo naquela trajetória. E então a gente passou por situações de larga e volta, mesmo casado, né? Na igreja, nós passamos 1 ano casado, nos separamos. E aí passamos mais um período de 2 anos separados e voltamos novamente. E aí, nessa volta, eu estava sofrendo muito, porque ele já não era mais aquele homem que eu, né, imaginava, e eu também já não era mais aquela menina, né? Então,
eu tinha amor à minha profissão, porque eu era apaixonada por fazer unha, eu era apaixonada por cuidar das pessoas. Não era pelo simples fato, né, do dinheiro em si, porque eu acredito que o dinheiro ele vem consequentemente das suas atitudes, daquilo que você proporciona, daquilo que você faz, né? Verdade. Mas a profissão para eu ser uma simples manicure era vergonhoso para ele. Então, eu, mais uma vez, coloquei de lado o meu sonho, fui trabalhar como promotora, que foi o final, assim, de quando eu estava decidida. Mas trabalhei de promotora no supermercado, na área da beleza também, divulgando os produtos da Unilever, naquela época, shampoo, condicionador. E terminou meu contrato, aí eu entrei para uma outra empresa de bebida. E ali, eu comecei a trabalhar... foi a primeira vez, né, que em todo o período que eu saí dessa área de beleza e fui trabalhar numa outra área. E fui desenvolvendo um talento que tinha dentro de mim, que eu era capaz, né, de fazer. Só que, quando ele percebeu que eu estava desenvolvendo demais, ele falou, você precisa escolher ou o casamento ou a sua profissão. E adivinha, né? Óbvio, graças a Deus, você fez uma boa escolha. Não, mas você acredita que, na época, eu falei assim pro meu patrão, eu vou parar, essas minhas contas, acredita. Meu marido disse que se eu continuasse viajando, porque eu precisei começar a viajar, né, para poder trabalhar e desenvolver, e eu estava em meses de desenvolver um trabalho e a empresa inteira estava encantada. Eu tinha ganhado uma premiação, a gente tinha ganhado uma premiação de jantar e ele tão irritado que ele nem foi comigo nesse jantar, ele nem queria saber sobre o que era, porque eu estava trabalhando com homens, né? Então, assim, bebida automaticamente é isso, mas eu sabia do meu valor, quem eu era, né? E o que você estava fazendo? O que eu estava fazendo certo, ali? Estava feliz porque estava dando uma condição melhor para nossa casa. Aí foi quando ele falou, então você precisa escolher. E aí eu falei, então tá bom, eu vou pedir as contas. Verdade, e a gente vai ficar junto. E aí, nesse período, quando eu saí, passou-se 3 meses, ele decidiu ir embora de casa. E todo o dinheiro que eu tinha naquela época... E você já tinha se desligado da empresa. Já tinha desligado da empresa, já estava, né? Tinha recebido. Aí o dinheiro, a gente acertou as coisas dentro de casa, né? Que todo mundo tem, contas para pagar. Sim. E aí ele percebeu que ele já não queria mais estar junto comigo. E, tipo, não pagava parcela do apartamento, não pagava condomínio. E não era uma coisa que em si eu me preocupava, né? A minha mãe sempre me deu esse ensinamento de comprar as coisas para mim, de olhar para mim com esses detalhezinhos, de ter essa vaidade. Então, eu estava virada os olhos para aquela situação. Tinha, óbvio, as responsabilidades dentro de casa, mas a gente não se preocupava 100%. A gente, na época, tinha comprado um apartamento, então, para mim, estava tudo ok. Certo. Quando ele foi embora, eu me lembro exatamente que foi dia 20 de dezembro, ele levou todos os móveis de dentro de casa, tudo que tinha. E um amigo dele pegou e veio, subiu, levou tudo, e ele só não levou um sofá, porque era o sofá que eu tinha escolhido, e ele falou, eu não vou levar essa coisa feia. Ele levou a cama, ele levou a geladeira, ele levou o fogão, ele levou tudo. E eu, sentada no sofá, falei, Jesus, eu não vou falar nada. Ele quer levar os móveis, só que a minha casa, ele não vai me tirar daqui. E levou as comidas de dentro de casa e até o tapetinho da porta. Eu me lembro que ele desceu para desconectar a moto, porque ele não queria que eu ligasse nem saísse com a moto. E aí eu fechei a porta. Falei, não, agora você já não vai pegar mais nada. Você já levou tudo, porque ele levou tudo. Deixou sem nada. Nada. Até as comidas da geladeira, os mantimentos, sabonete, tudo ele levou. E eu, sentada nesse sofá, ele bateu na porta, abre a porta. Eu falei, não, agora você não vai pegar mais nada. Você já levou tudo que você tinha para levar. Aí ele passou a mão no tapetinho e levou embora. Isso era final de ano, minha mãe não morava aqui em Bauru, ela estava morando fora. E eu falei, Jesus, eu não vou falar para ninguém. Eu vou sobreviver e tá tudo bem. E eu precisava continuar trabalhando, né? Final de ano, eu não tinha ainda clientela formada, não tinha dinheiro para dar conta das contas que viriam. Mas eu falei, Deus, ele vai fazer alguma coisa. Esse era meu pensamento. Aí eu me lembro que a minha vizinha de prédio, eu bati na porta da casa dela e eu falei, você pode me ajudar a montar uma cama que tem aqui para mim, que eu não tenho onde dormir?
E contei para ela o que tinha acontecido. E aí ela veio, me ajudou, o marido dela me ajudou, e ela me deu um pão com presunto e queijo. E foi essa minha ceia de Natal, né, que eu passei ali. E dentro de casa, olhando na janela, os fogos e falando com Jesus. Senhor, se há um propósito, então que o Senhor faça, porque a partir de agora vou curtir a vida, porque eu abri mão, né, dos meus sonhos para estar aqui, para ser uma mulher, né, digna, porque para a sociedade a gente precisa ser, para ser digna, casadinha, papai, mamãe, filhinha, e eu tinha aquele pensamento, né, em relação isso lá atrás, isso. né? Hoje, graças a Deus, graças mudou. a Deus que as coisas têm mudado, né? A gente evoluiu nesse sentido, Sim. né? Então, há 10 anos atrás, era difícil. Você ser mãe solteira, você divorciada, nossa, tão nova, né? Então, para mim, eu já estava carregando um fardo de ser divorciada, de ser uma simples manicure, não ter, né, por onde fugir, não ter nada, não ter uma profissão, não ter uma faculdade. E foi aí que eu já ia na igreja, já tinha um ministério onde eu congregava, e no meio de uma conversa à tarde de umas irmãs ali do prédio, a irmã veio falar comigo. E orando, ela falou para mim, e eu tinha feito essa oração naquela semana: Jesus, se o Senhor tem um propósito, o Senhor faça alguma coisa, porque é como se a gente estivesse colocando Deus na parede, né? E aí ela falou assim para mim: Deus, ele vai te surpreender, mas ele manda dizer para você, naquela passagem de Gênesis, capítulo 22, como Abraão subiu para sacrificar o seu filho, se você sacrificar aquilo que você tem de maior valor, Jesus, ele vai providenciar o cordeiro. E aí eu falava, essa mulher tá louca. Imagina. Tá falando do quê, que ela tá falando? De sacrificar. O que eu tenho hoje é minha vida, né? Como é que eu vou subir ao Monte Moriá e vou sacrificar o quê? Que cordeiro que ele vai providenciar? A gente não enxerga, né? Não enxerga o que a gente está passando ali, faz com que a gente se diminua tanto na presença de Deus que a gente não consegue enxergar o que é o nosso melhor. Exatamente. Acho que foi esse seu sentimento, né? O que é o meu melhor? O que é o meu melhor? E o meu melhor é a minha vida, né? Diante de Jesus. Exato. Independente de como ela esteja. Exato. Se tiver com pecado, porque nós temos pecado todos os dias, mas o Senhor diz: vinde a mim, né? Como estás? Como estás? Não importa. E era assim que Jesus ele queria eu ali próximo. E ela falou isso para mim e falou: Senhor vai te dar um salão e vai ser aqui, nesse lugar. E naquela época estava se construindo um prédio ali na frente da onde eu já morava, né? Uhum. Ju, põe a mão, profetiza que Jesus vai dar para você. Eu parecia uma louca. Passava na frente do lugar, construindo. Jesus, eu profetizo que o Senhor vai me dar um salão, que esse lugar vai ser meu. E eu tomava posse. E continuava trabalhando ali naquele salão. Aí, por uma situação que eu acredito que Jesus ele proporcionou para que eu pudesse enxergar que ali o meu lugar tinha acabado, meu tempo tinha acabado, para que eu saísse. Uhum. Porque a gente vai passando por situações na vida e a gente aceita comer as migalhas e não se assentar à mesa. E Deus ele não tem pra gente comer migalhas, ele tem se assentar à mesa. Mas a minha autoestima era tão baixa, as situações da vida, né, já tinham me causado tantas situações que, pra mim, as migalhas estavam tudo bem. Você já estava aceitando. Já estava bom, né? Uhum. Ali. Então, naquele período que eu trabalhei no salão, eu passei por muitas dificuldades, assim, de trabalhar com fome, de ter só o passe de ônibus contado e ninguém nem saber do que tinha. Jesus enviava uma pastora que cuidou de mim durante muito tempo, num período que foi difícil da minha vida, para me levar uma fruta. Ela falava assim: Ju, eu passei aqui porque Jesus mandou te entregar uma maçã, você está com fome. E eu não tinha nem almoçado, e era a maçã que eu estava com fome. E aí eu passei por aquela situação e presenciei algo que eu falei: não, chega. Para mim foi o basta, acabou o meu tempo por aqui, vou embora para casa. Fui embora para minha casa, atender na minha casa. Mas atender quem? Atender o quê? Né? Que eu não começar tinha... do 0-0. Zero. Não tinha
morava num condomínio, né? Mas não tinha conhecimento das pessoas, não conhecia todo mundo, porque a gente sai de manhã para trabalhar e volta à noite, Sim. não tem amizade muito assim. Não tinha essa facilidade de internet que a gente tem hoje, né? Não tinha essa conectividade, É, né? o uso das redes, né? A internet Isso. tinha, mas não tinha essa facilidade de divulgar o Não tinha. trabalho, né? E não era ainda, eu não estava no meu alcance ainda, Sim. né? Não vivenciava esse privilégio, né? E aí foi quando eu decidi vir para minha casa fazer atendimento e comecei a atender dentro de casa. E começou a surgir pessoas, surgir clientes. Então, como eu estava dentro do apartamento, tinha um quarto só que era para mim dormir, o outro estava vazio. O que eu fiz? Fui comprando uns negocinhos, fui atendendo e comecei a atender dentro do quarto do apartamento, do condomínio. Mas por regras, né, plausíveis do condomínio, não se pode trabalhar dentro do apartamento, enfim. Mas eu permanecia até o dia que, durante esse período que a palavra foi ministrada e que foi lançada a semente em relação a isso, eu sentei e conversei com o meu pai e com a minha mãe. A minha mãe foi mãe solteira minha, então eu não tive o meu pai. Mas ela teve uma rede de apoio que foi meu tio, que é o irmão dela mais velho. E o meu tio não tinha filhos, meu tio e minha tia. E eu era a filha deles. Sim. Então, eu falo que hoje eu sou privilegiada. Eu tenho 2 mães e o meu pai. Sim. Então, quando eu falo do meu pai, eu falo que é o meu tio, né? O irmão mais velho da minha mãe. E aí, eu sentei com eles e fui conversar. Olha, mãe, pai, tá acontecendo isso. Eu recebi uma carta de ordem de despejo do apartamento. A pessoa não pagou os meses que era necessário de condomínio, de apartamento, e eu não tenho de onde tirar dinheiro, eu não tenho como fazer, sair do outro salão, e o que tem, né, digamos, é isso. E o meu pai, naquela época, via que eu permanecia trabalhando, o meu esforço e tal, e aí ele falou, minha filha, o que você precisa para trabalhar? Porque eu vou dar para você. Eu falei, meu pai tá doido. Como assim vai dar para mim? E o prédio ali naquela época estava começando, já estava pronto, né? Ele falou, procura o lugar que o pai vai montar para você. E aí veio na minha mente, né, a palavra que o Senhor tinha dito. Que se eu subisse ao monte, o Monte Moriá, e sacrificasse aquilo que eu tinha de maior valor, que era a minha vida, né? Assim como Abraão subiu para sacrificar teu filho, que era o que ele sempre almejou, o desejo do coração dele. Antes de que acontecesse, Jesus providenciou o cordeiro. E assim aconteceu. Meu pai me deu todos os móveis necessários para começar a trabalhar no salão. Nós começamos a fazer a locação e eu comecei a trabalhar. Entrei ali naquele salão sem nenhuma expectativa. Sabia que Jesus iria comigo, mas o que seria do amanhã eu não sabia. Sim. Mas eu fui. Coloquei os pés, Jesus colocou o chão e a gente permaneceu. E aí, nisso já tem praticamente 15 anos. 15 anos. 15 anos dessa longa trajetória, né? Ju, aí você saiu do condomínio que você estava? Não, permaneci lá. Morando, tá. né? Porque quando a gente decidiu se separar, ele falou, vai embora para casa da sua mãe que eu vou vender o apartamento. Eu falei, não. A única coisa que a gente tem é o apartamento. Então, quiser sair, saia você. E você ficou com o apartamento? apartamento? E eu fico com o apartamento, porque tinha que continuar pagando, então eu fiquei com aquela parte. Tá, então o apartamento ficou para você? Sim, ficou para mim. Entendi. E aí você alugou esse espaço e é o mesmo local que até hoje o seu trabalho? Não. Eu fiquei lá por um período, né? Aí começou a trabalhar uma manicure comigo. E eu fazia só unha. E aquela manicure falava pra mim assim, Ju, você é boa, vai cortar cabelo. Ju, você precisa nisso. Mas, como eu já disse, eu não olhava pra mim, né? Eu achava que eu não acreditava. Então, eu sempre precisava. Eu preciso fazer o diploma, eu preciso aprender, eu preciso. E aí, eu comecei a trabalhar cortando cabelo, porque eu já tinha aprendido lá no outro salão, mas eu não tinha um diploma. Então, eu fui caminhando para as 2 linhas, né? Fui ali tirando o diploma, fui ali me aperfeiçoando, fiz o curso de cabeleireira para poder estar na frente, né? Ter uma responsabilidade maior naquilo que eu estava fazendo e dominar maior aquilo e continuava fazendo unha. Então, fazia unha, fazia cabelo, fazia maquiagem, fazia depilação e fui incorporando tudo aquilo dentro da minha profissão. Aí ficamos um período nesse salão. Desse salão passamos para um salão maior, onde tinha 5 funcionárias, 2 andares. Então, assim,
Já começamos a evoluir Já pouco. começamos a evoluir bastante. Bastante, né? Em quanto tempo isso daí? Para sair Ai, deu do quartinho que você alugou, vamos dizer assim, para esse outro uns espaço 2 maior? anos, Uns 2 assim. anos. Uns 2 Mas é um anos. tempo pequeno. Sim, Pelo pequeno. tamanho do crescimento. É porque a menina que veio trabalhar comigo, ela tinha uma clientela, né? Já era conhecida como ali no bairro, como manicure. Então, uma foi falando para outra. E aí foi crescendo. E aí foi crescendo. Aí nós aumentamos para esse outro espaço. Porém, eu costumo falar que quando a gente perde o foco daquilo que a gente... que Jesus nos colocou, ele vem, porque quando há um propósito, não adianta você querer sair fora. Não adianta. Quando eu entrei nesse salão, eu comecei... agora eu posso, né? Nesse novo? Nesse novo, né? Eu tenho funcionária, tem isso, não sei o quê. E ali eu fui. E é natural do ser humano, né? Sim. Uhum. Mas a gente precisa estar alinhado, né, com o teu objetivo. Isso. Porque se você não tem um objetivo, qualquer lugar para você Exato. tá bom. É. E eu tava ali. Crescendo, começou a trabalhar umas manicures comigo, mais umas cabeleireiras, mais uma cabeleireira. Mas eu não sabia administrar. Assim como eu não soube administrar a minha vida, né? Durante muito tempo. Sim. E era uma bagunça. Sim. Né? Então, naquela época, Jesus falou, minha filha, eu vou te ensinar a administrar e vou te mostrar que quem coordena a sua vida sou eu. Então, diminui, volta. Que coisa linda. Retrocede. Porque quem precisa coordenar, você não pode sair fora daquilo que eu tenho para você. E aí foi o período que eu ainda permanecia com o meu ex, de larga e volta. Porque eu me separei, ele foi embora de casa, mas ainda a gente tinha aqueles remember, sabe? Sim. Um pezinho no mundo, um pezinho na igreja. Né? É o que você falou. Quando a gente não está firme no propósito, o que vier a gente aceita. Né? Quando a gente não sabe aquilo que Deus tem pra gente, né? Então você vai aceitando as migalhas. Vai aceitando as migalhas. E você vai aceitando. E continuava. E por um período, quando estava no auge, eu tinha acabado de comprar meu carro zero, estava com o salão bombando. Aí eu comecei a descobrir que algumas funcionárias estavam me roubando, né? Porque a gente não tem administração, todo mundo pegava no caixa, todo mundo mexia, e aí começou a acontecer algumas coisas. E aí eu comecei a curtir a vida doidado e sair da presença daquilo que Jesus tinha para mim, né, naquele período. E falei, Deus, e agora, né? Tô com dinheiro, tô bonitona. Vamos curtir a vamos vida. vamos. E vamos que vamos. E mais uma vez, Jesus fala, minha filha, deixa eu mostrar para você que Não eu sou bem dona da assim. sua vida, né? Eu te escolhi, não foi à toa, eu te escolhi por um propósito. Sim. Então, há um chamado dentro de você. E quando há um chamado... Mesmo que você queira, né? Exatamente. Sair, você não consegue. Ele grita, né? Ele grita. Ardentemente dentro de você. E aí eu me lembro que nesse período, com o salão bombando, comprei um carro zero, de repente, eu curtindo a vida, saindo na balada, eu descubro que eu tô grávida. Juliana, grávida, 20 e poucos anos, uma mulher tão inteligente, como as pessoas falavam pra mim, né? Nossa, tão bem resolvida, como assim? Agora, empresária. Empresária, né? Grávida, mãe solteira. E ninguém nem sabia o que era, quem era o pai da minha filha, como que era essa situação. Aí eu falei, Jesus, e agora? Mas, em todo o tempo com essa situação, eu não podia parar. Eu não tinha para onde retroceder mais agora. Eu precisava avançar. Vamos avançando. Mesmo que colocava um pezinho lá fora, mas estava ali buscando. E Deus, ele sempre... Eu falo que Jesus, ele sempre teve um amor tão grande por mim que... Não tem aquelas histórias que a gente escuta assim, a minha mãe, a minha avó que orava por mim, isso, aquilo. Eu tenho certeza que a minha mãe sempre esteve em oração. E Jesus, ele sempre foi preparando pessoas para estar à minha volta, né? Para cuidar. Juliana. Mas a Juliana rebelde não queria, a Juliana não ouvia. Mas Jesus, ele estava... cercando, né, daquilo. E eu me descobri quando eu me encontrei grávida, porque eu falei assim, eu não quero mais saber desse propósito, o senhor não vem mais com essa história para mim, porque eu tô de saco cheio.
Já vim de uma separação, entrei nesse divórcio, o senhor falou para mim que era para me sacrificar vida, eu me sacrifiquei. Aí agora eu tô aqui, só trabalho. O que eu tenho? Não tenho um namorado, não tenho ninguém, não tenho uma vida conjugal feliz, né? Só tenho essas tragédias, então chega, vamos curtir. E isso foi em fevereiro. Foi em janeiro, no meu aniversário. Em fevereiro, eu voltei grávida. Aí foi quando Jesus falou para mim, eu vou te ensinar o que é amor de verdade. Porque não existe outra forma, né? Não tem outra quando forma. A gente ensinar sobre amor não tem. De verdade. É verdade. E aí eu, grávida da minha filha, estava de quase 4 meses já, eu fui assaltada. E as coisas começaram meio que pra gente, né, uma bagunça, a gente começa a perder, mas na verdade Jesus está colocando no lugar. No e eixo. É necessário que, quando a gente vai fazer uma limpeza de casa, a gente não coloca tudo para cima, para encontrar os cantinhos da sujeira, para limpar, para que depois as coisas venham estar no lugar, né? E aquilo que não é dali, a gente joga fora, a gente lança fora, a gente troca de lugar. Então, foi isso que aconteceu. Eu fui perdendo tudo. O salão, o movimento foi caindo. A funcionária foi me assaltando, eu não tinha dinheiro para pagar as contas, o carro eu não tinha mais dinheiro para pagar a prestação, eu só trabalhava e não entrava dinheiro, aí agora eu me via grávida, como que eu ia fazer, como que eu ia dar conta? Tinha que pagar as contas de casa. Aí foi quando eu perdi de novo o salão. E eu voltei, sabe para onde? Lá pro primeiro. Lá para onde tudo começou. Olha que coisa mais linda. Eu falo mais linda, Jô, não pelo fato assim, nossa, perdeu e voltou, você entende, Sim. né? Eu tô falando assim, porque quando a gente perde o foco, Exatamente. a gente tem que voltar pro começo para e entender de novo. Exatamente. É exatamente isso. Foi isso que Jesus fez. Foi o que aconteceu. Ele me levou lá para aquele pequeno Mostrasse salão. de novo. Ó, minha filha. É assim. Peraí, vamos começar de novo? Você não entendeu. Isso. Que não é pela força do teu braço. Isso. Você tem um propósito. E o Estúdio Moriá foi firmado numa rocha de sacrifício para que você levasse a minha palavra. Então, você não tem por onde escapar. Você não leva simplesmente uma escova de cabelo, você não faz simplesmente uma unha, você leva o amor. Então, eu preciso mostrar para você o que é amor. Porque pessoas vão entrar aqui dentro sedentas de ouvir uma palavra, sedentas de entender e ver que Jesus, ele transforma a vida. E é sobre isso na sua. Então, para que você possa alcançar em outras pessoas, precisa acontecer na sua. Então, me permita acontecer. E foi assim que eu voltei. Tive que entregar meu carro, né? Na época, pelo simples fato de pagar a parcela lá para a pessoa. E quando eu comecei tudo de novo. Tudo de novo. E ali eu entendi o processo que Jesus tinha para mim. Senhor, fui alinhando minha vida. Jesus foi tão sobrenatural comigo, porque eu não tinha R$1 para comprar uma fralda para a Alicia. Uma fralda. Era inacreditável. Porque tudo que eu trabalhava ali, eu tinha que acertar as coisas que estavam atrasadas, parcelas, aluguéis, e eu não tinha. Mas, se eu falar para você que entrava clientes naquele salão, sentava na minha cadeira para fazer uma escova, ela levantava, ela falava assim, Jesus mandou te dar isso aqui. E me entregava. Ai, Ju, Jesus mandou te entregar esse enxoval. Eu falava, meu Deus, como assim? Eu sonhava com um berço, e aí chegou uma cliente para mim, falou, Ju, você não quer ir lá em casa? Porque a minha irmã teve os gêmeos e eu vou dar o berço dela. E quando eu chegava lá, o berço era exatamente como eu tinha sonhado. Do jeito que você queria. Do jeito que Ou eu queria. seja, tudo preparando. Foi Deus estava preparando tudo. Todos se movimentando, tudo a seu favor. Exatamente. Né? E foi moldando meu caráter. Sim. Você começou a olhar o seu Exatamente. negócio como um negócio Exatamente. de propósito. De propósito, exatamente. Uhum. Passamos por aquele período, e aí, com 20 dias já da minha filha nascida, eu voltei a trabalhar, porque eu precisava, tinha atendimento dos clientes, e ali eu fui caminhando, né? Voltei naquele pequenininho, e daí, daquele pequenininho, eu entendi. Aí eu estava numa sociedade, precisamos desmanchar a sociedade e caminhar. Agora eu não precisava mais caminhar com ninguém, eu ia caminhar sozinho no propósito que Jesus tinha colocado para mim. E assim eu fui, passei por 1, 2,
3 lugares até eu conseguir comprar o meu próprio prédio, a minha própria casa e ter o meu salão exatamente de como Jesus tinha falado lá comigo lá atrás. Que coisa mais linda, Ju. Olha só que foi um testemunho de vida aqui maravilhoso, porque a gente falou sobre negócio, porque a gente tem dois olhares aí. Eu ouvindo você falar, eu separo em 2 vertentes aqui. A primeira, que é a mais importante, é a parte espiritual, que é essa conexão com Deus, com o propósito de Jesus na sua vida, né? De você entender o que realmente é para você, né? Quando a gente ora para que Deus faça isso para a gente tem que entender o que Ele está fazendo. Sim. E seguir esse caminho, né? E também a gente vai pelo lado empresarial. Por quê? Você me conta uma coisa muito interessante. Quando você se viu poderosa, né? Ao seu ver, poderosa. Você tinha 5 funcionários, você tinha um salão cheio, dinheiro, carro novo. O que você fez? Perdeu o rumo de administrar tudo aquilo. Aí as pessoas começaram a te roubar, você disse? Isso. Né? Porque o seu olhar não estava ali. Não tem como a gente seu olhar estava em você. Exatamente. Olha que coisa interessante isso. E é isso. A gente tem que ter as 2 coisas. A gente tem que ter noção de administração, olhar o nosso negócio, o que realmente está acontecendo, né? E enquanto a gente faz isso, a gente está olhando o propósito de Deus. O que é, o que não é para fazer. Muito lindo. Porque, como a gente tinha falado, quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer lugar, qualquer caminho é válido. Então, na época, eu só queria trabalhar. Eu só quero ter um salão, só quero fazer unha. Não, para. Eu tinha um desejo no meu coração de ter um salão, mas eu não tinha... Peraí, então, para isso acontecer, eu preciso fazer isso e aquilo. Não, eu deixa a vida me levar, sabe assim? Sim. E aí Deus, na sua infinita graça, me trouxe ao começo, de volta, para que eu entendesse. Aí, nesse período, já grávida da Alicia, já tinha tido a Alicia, eu decidi fazer faculdade. Então, eu vou aprender o que eu preciso fazer para administrar o meu salão, para ter aquilo. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver o que era a trajetória que eu queria da minha vida. É o pé no chão, né? Sim. Fazer com consistência, consciência. Muito bem. De ser porque eu já não era mais um salãozinho, eu era uma empresária. Que já estava sendo de sucesso, porque eu já estava ali há um período com clientes fiéis, com pessoas comigo ali. Então, eu tinha que avançar, ou eu iria ficar pequena para sempre, ou eu avançaria para alcançar aquilo que eu queria. Mas para alcançar é necessário você ter entendimento, é necessário você ter conhecimento, né? Isso. Aquilo, até mesmo diante de Jesus, quanto mais a gente conhece, mais a gente se aprofunda, mais a gente quer se derramar, né, na presença dele. E o mais profundo ele nos revela. Exato. Né? E assim também, o Senhor ele deixou entendimento, né, para os estudiosos, para a gente fazer os cursos e a gente aprender como administrar aquilo. Como administrar, isso é importantíssimo. Fui nesse período com a minha filha pequena, minha mãe me auxiliando, aí voltei a estudar, fiz faculdade de gestão em pequenas e médias empresas e administração. E aí, no meio desse percurso, finalizando a minha vida sentimental dessa bagunça entre indas e vindas, Jesus permanecia ali comigo, eu buscando ali o direcionamento. Um dia eu fui numa igreja pequenininha e buscando direção, Senhor, aquilo que a minha vida sentimental está tão destruída, Pai, né? Me auxilia, me ajuda. Não tive bom entendimento com essas coisas. Então, por favor, eu tinha deixado o Senhor entrar em todas as áreas, mas eu não deixava o Senhor entrar na minha vida sentimental. Então, agora eu preciso que o Senhor alinhe isso. E numa oração, a pastora falou para mim, um pastor, na verdade, naquela igreja, falou assim, Jesus ele vai te dar um presente. Só que esse presente vai vir embrulhado num jornal. Aí você olha e fala, não vou querer um jornal. Como eu vou identificar isso? Como assim, né? Eu não vou querer um presente, porque ninguém quer. Porque a gente não olha pela embalagem. A gente olha o que é. Né? E aí, eu peguei, falei, tá bom. Amei, mas enfim. E passasse um período, eu conheci meu marido. Aí eu olhei e eu olhando ele fisicamente, assim, de todas as situações, ele jamais seria a pessoa com quem eu queria me relacionar. Que você olharia e escolheria. Escolheria. Assim, tipo, né? Falar, é aquele, porque como a gente diz, a gente olha pela capa, o que né? é. Nossa, e o que a gente já viveu também, sim. né? Tem muito disso. Aí
Mas a gente foi se tornando amigo, e ele foi trazendo entendimento para algumas situações, e quando eu precisei de algumas coisas, ele estava ali do meu lado, e de repente eu me vi apaixonada por ele. E eu falava assim, meu Deus, como assim apaixonada? Não pode ser. E ele era exatamente aquilo que eu precisava. Tudo que você precisava. Tudo que eu precisava. Porque ele me trouxe para mais perto de Jesus. Ele me trouxe, e nas minhas orações eu falava, Deus, eu queria alguém que me levasse mais próximo do Senhor. Eu queria cumprir o teu propósito, eu queria estar na tua presença. Me leva para perto. E, de repente, aquele que eu nem imaginava é o que hoje me aproxima de Jesus. É o que vive os meus sonhos, que eu percebo que ele e as pessoas que estão à minha volta, que ele me aplaude, né? Que o olhar dele por mim, de admiração. Então, quando ele entrou na minha vida, que as coisas... que eu entendi esse processo, eu falei, opa, eu não quero mais... É ele, eu não vou largar dele, é com essa pessoa que eu quero estar. E em menos de 2 anos, nós casamos. E hoje, estamos vivendo o propósito do Senhor. Eu vivo o propósito daquilo que o Senhor prometeu. Ele... Quando a gente foi para comprar a nossa casa, ele falou para mim assim, amor, eu achei o local que vai ser o seu salão. E eu sempre quis trabalhar na minha casa, ter a minha casa ali do lado, porque tinha a Alicia pequena, o salão. E ele não olhava para mim como só esposa, mas ele olhava para mim como empreendedora. Não, vamos lá, a sua empresa, o seu salão, eu vou estar junto com você. E quando ele me levou ali dentro daquela casa, eu senti fortemente a presença de Deus. Nós dobramos os joelhos, nós oramos por aquele lugar e Jesus, ele nos abençoou. E é onde é o meu salão hoje. Hoje é onde isso. É o meu salão hoje, que é meu, que é, né, graças a Deus nós construímos todos os detalhes que está ali dentro. Ele viveu isso comigo. Não, amor, você merece o melhor. Eu jamais imaginaria que teriam para as pessoas de fora uns detalhes, mas imaginaria de ter um salão com porcelanato do mais bonito e de tudo uma parede, pensado com amor e carinho, né? Assim, tipo com propósito. Ju, esse é o resumo. Exatamente, do propósito. E hoje ver o salão lá na frente com o nome Estúdio Moriá, by Juliana Antero, literalmente Jesus providenciou. É a realização, do propósito. Que coisa mais linda. Eu estou assim, muito emocionada, muito feliz por ouvir tudo isso, Ju. Como eu falei, falamos de 2 vertentes muito importantes, né? Uma coisa que você deixou claro aí, que eu acho que todo mundo precisa entender isso. Muito empreendedor erra, quebra. Sim. Assim, por quê? Porque não acha o propósito do seu negócio. Exatamente. A sua marca precisa falar. Exatamente. Sua marca precisa transmitir algo. Como você disse, passou por tudo isso, mas achou o seu propósito. Nem todo mundo precisa passar por esse processo tão longo. Por favor. Né? Então, é mais fácil você olhar para o seu negócio com propósito e entender o que ele faz. Porque quando ele tem propósito, ele caminha sozinho. Eu ficaria aqui muito tempo conversando. A gente vai se encontrar mais, porque eu quero saber mais coisas daí. Mas nosso tempo está acabando. Estou muito feliz, foi muito produtivo, foi muito gostoso ouvir você falar. Aumentou a nossa fé, aqueceu o coração, entendeu? Tenho certeza também que quem ouve e está passando por tudo isso sabe que um dia vai passar. Sim. Vai melhorar, Com nada certeza. é para sempre, né? As alegrias e nem as tristezas são para sempre. Exatamente. Então, para a gente finalizar... Mas o que a gente pode nunca esquecer, que Jesus, ele é para sempre. Jesus, ele é para sempre. E as suas isso promessas não muda. se renovam a cada manhã, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, hoje, o choro pode durar uma noite, mas a alegria com certeza vem pela manhã. Amém. Eu creio muito nisso também. Nós não temos dúvidas em relação a isso. Nós somos prova viva disso, né? Nossa história é prova viva disso, exatamente, não é verdade? Sim. Ju, para finalizar, sim, eu quero que você deixe um recadinho seu, uma mensagem que você queira. Você pode olhar para essa câmera, você pode dar o recado, o que o seu coração mandar, tá? Esse é o seu espaço. Falar pra gente nesse momento... da gente nunca desistir daquilo que a gente sonha, né? Um objetivo. Eu, um dia lá atrás, sonhei com um salão, com funcionárias, com pessoas. E muitas vezes as pessoas ao meu redor
zoavam de mim, me caluniavam, falavam, imagina que você vai conseguir. Mas quando eu trouxe entendimento de que eu precisava estar alinhada no propósito que Jesus tem para a minha vida, e quando eu entendi sobre isso, que a obediência nos gera bênção, que quando eu subo ao Senhor, ao altar de Jesus, para sacrificar e entender qual é a vontade dele, todas as coisas nos alcançam. Eu não preciso mais correr atrás de bênção, porque elas me alcançarão, assim como alcançará a sua vida. Hoje eu tenho um salão, graças a Deus, que eu tenho 5 companheiras que eu falo que estão ali junto comigo, não são minhas funcionárias, elas são minhas colaboradoras. Nós temos um ambiente agradável de conversa, nós levamos o amor, todas ali levam o amor. O nosso salão, o Estúdio Moriá, é a palavra de sacrifício de amor, né, para levar o amor. Então, hoje, a minha palavra para você, Jesus ele continua fazendo milagres, e ele continua alcançando e pode alcançar a sua vida. O meu propósito ainda não se findou, porque ainda há muita coisa para acontecer, assim como na sua vida. Então, acredite em todo o tempo naquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Ju, muito obrigada pela sua visita, por esses ensinamentos, por compartilhar comigo essa história. Obrigada, eu. As portas estão abertas sempre que quiser. Sim. Sempre que quiser falar sobre a palavra, sobre Jesus, sobre seu negócio, as portas estão abertas, viu? Te desejo muito sucesso. Obrigada. Que Deus continue te abençoando, dando sabedoria, abrindo portas, Sim. trazendo pessoas que precisam também de ouvir, Amém. né, essas palavras, e que você prospere muito, Em viu? nome de Jesus, a nós, né? Amém. Porque as bênçãos do Senhor, elas chegam até nós e transbordam ao nosso redor, em nome de Jesus. Verdade. Foi um prazer mesmo. Prazer é meu. Obrigada. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Também espero que você tenha entendido a mensagem. Se quiser compartilhar, compartilhe Sim. com alguém que precisa. Se você vê que alguém precisa dessa palavra e desse incentivo também para o seu negócio, compartilhe, marque a gente, né? Se inscreva no canal e nos acompanhe, porque eu vou trazer ainda muito mais gente aqui interessante para te inspirar. Até a próxima.